Hello, little boys and a little girls. Gente, vamos falar hoje sobre o passado simples em inglês, conhecido como simple past. Vamos falar sobre verbos regulares. Se você quiser mais aula aí, coloca nos comentários sobre o assunto que você deseja, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos dividir em três regras. Olha só. A primeira regra, verbo no passado em inglês, a gente tem que acrescentar o ed. Essa é a regra geral, tá bom? Então a gente acrescentar o ed no verbo. Qual verbo, professor? É a regra geral. Então, por exemplo, o verbo caminhar. Então, eu vou colocar aqui, ó, presente, porque aí você anota bonitinho. Tá bom? Anota aí no seu caderno, tá? Presente, o verbo caminhar. A gente vai lá e acrescenta só o ed. Então, ficou caminhou, ok? Quando a gente trata de um verbo que já termina com e, então, por exemplo, o verbo arrive, não é? Então, vamos para a segunda regra. Verbo que já termina com e, a gente só acrescenta o d. Então, chegou, você não precisa dobrar o E. Deixa um E só mesmo e acrescenta só o D. Pegou? Então, ó, a terceira regra aí preste atenção, tá? Vou botar aqui pequenininho, ó, consoante mais Y é igual a menos Y mais IED. Ok? Que é isso, professor? Matemática aqui? Não, ó, preste atenção. O verbo estudar, study. Y, mas tem uma consoante. Então você tira o Y e coloca o I, E, T. Pegou? Então essas são as três regras. Parou por aí, professor? A gente tem uma quarta regra, porém a gente chama ela de CVC. Por quê? Porque essa regra ela começa a ter exceções. Então a gente tem três regras e a gente tem uma regra que é uma exceção. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala de CVC, a gente está falando de uma palavra que a gente precisa ler ela de trás para frente, tá? Então, por exemplo, o verbo visitar, visit, ele é um verbo CVC, porque o T aqui é uma consoante, o V é o I é uma vogal e o S é uma consoante. Então, visitei em inglês, a gente acrescenta só o ED. Mas a gente pode se deparar com casos como stop. Se você for observar, ele também é CVC. Nesse caso do stop, se você for perceber, nós dobramos a última consoante. Então, ó, a gente tem um CVC que dobra a última consoante, que nesse caso aqui é a consoante P. Então, ó, quando a gente fala de CVC, a gente precisa observar se dobra ou se não dobra a consoante. Geralmente essa regra está associada ao som, tá? Essa é apenas uma das exceções. Ela está associada ao som. Então, quando sílaba tônica está no começo, como assim, professor? Olha a palavra visit. Visit. Então, quando a gente fala sílaba tônica no começo, não dobra a última consoante. Mas olha a palavra stop. Esse to faz com que a sílaba tônica não fique no is, fica no to. Então, quando a sílaba tônica não é no começo, você dobra. Pegou? Não pegou? Então você volta. Quer mais que isso? Então, mais do que isso, você precisa entrar no meu grupo de questões do WhatsApp. O link está aí nos comentários, é totalmente gratuito para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro quesito. Qual é a forma correta do verbo play no simple past? Ok, então vamos olhar para o verbo play. Então o verbo play é um verbo que termina em consoante e vogal consoante. Ok, professor, só tem um porém. Ele está na lista de uma exceção. Como assim, professor, uma exceção? Preste atenção aqui, tá? Quando a gente fala de verbos em CVC, nós vamos ter quatro exceções, tá bom? A primeira exceção foi essa que você já viu, como é o caso do visit, sílaba tônica no começo, tá? Então anota aí, ó. Sílaba tônica no início. Mas nós temos, aí, professor, eu preciso saber falar nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Mas na maioria dos casos você não precisa falar. Você só precisa observar. Então, o verbo play, que é o verbo brincar, o verbo snow, que é o verbo nevar, e o verbo fix, que é o verbo consertar. Ó, quando o CVC termina com Y, W ou X, não dobra a última consoante. Então, por exemplo, play, jogar, jogou, snow, nevar, nevou e fix, consertar, consertou. Mas, professor, não é CVC, é CVC. Mas lembra que eu falei que ele vai para além? Ele tem exceção? Pronto, então essas são as quatro exceções. Nessa questão aqui, a prova está cobrando uma exceção. Então, ó, nesse caso aqui, cuidado para você não dobrar o Y e acabar errando a questão. Tá bom? Então, como nesse caso o verbo play ele
não entra na regra de CVC, então a gente acrescenta só o ED. Mas, professor, e aquela ideia do IED que está aqui, professor? E aí, esse IED que está aqui, quer lembrar da regra? Vamos lembrar lá? Olha só, esse IED é só para Y com consoante, tá bom? Então, ó, study, ó, o verbo estudar aqui, ó. Tem uma consoante que é a consoante D. No caso do play, presta atenção, o play tem uma vogal. Então tá certinho aqui a opção que tem é D. Nesse caso aqui pra gente, gabarito, letra C. Pegou? Não peguei, professor. Tudo bem, volta. Antes de fazer questão, pausa, tá bom? Pausa a questão para você poder fazer com calma. Beleza? Pegou? Vamos para cá. Segundo quesito, como fica o verbo dance no passado simples? Ok, ele é um verbo terminado com E. Tranquilo demais, professor. Verbo terminado com E, e aí? Bota pausa, se você quiser fazer. Tá bom? Para você não pegar meu gabarito antes de você pensar. Bota pausa aí e tenta fazer. Então vamos lá. Verbo terminado com E é muito simples, professor. A gente não dobra o E, a gente só acrescenta o D. Então, se nós formos observar aqui na letra A, dobrou o E, então não serve para a gente. A letra D não, a letra B não teve alteração. A letra C é o nosso gabarito. E ED só se fosse com Y e S só se for no presente simples. Então, gabarito, letra C. Pegou? Tá aprendendo? Se tá aprendendo alguma coisa, então deixa o like, deixa um comentário, porque isso me ajuda e me motiva a continuar gravando conteúdo para você. Beleza? Vamos lá? Vamos para a última questão? Antes da gente ir para a última questão, aí nesse link onde tem o curso de questões totalmente gratuito para você pelo WhatsApp, tem também um curso de questões gravado. O do WhatsApp eu faço questões e a gente comenta. Porém, o do WhatsApp ele é mais completo porque ele tem simulado, ele tem comentários de questões, ele tem questões corrigidas. Então é um curso mais completo e ele custa na primeira parcela menos de R$ 20, mais barato que um hambúrguer para fazer você ser aprovado, tá bom? Então vale a pena sim. Ok? Então vamos para o terceiro quesito. Como é que fica no passado simples os verbos stop e o verbo open? Ok. Agora você deixa aí no comentário e a gente vai conversar junto sobre essa questão, se você acertou, se você errou. Beleza? Vamos ver se você aprendeu. Então é isso, beijo no seu coração. E esse ano é o ano da sua aprovação. Tchau, tchau.